Ora, pois bem, e sem mais rodeios, tenho a apresentar a comitiva do Fazendas do Cortiço que hoje está connosco. Temos o treinador André Flores, também um dos capitães, Nuno Nunes, que tem a sua foto de perfil praticamente há um ano intacta no Facebook, o Carroça, que hoje já prometeu, vai mudar a foto de Facebook com uma nova foto. Também temos os jogadores Nuno Malta, ele que é de Évora, está na sua segunda época de Fazendas do Cortiço, e também o Pedro Ferreira, que cumpriu o seu primeiro ano de sénior. Ele que é um rapaz novinho e que após os júniores da época 1999-2000 vem então, mais coisa menos coisa, não é? Cumpriu então o sonho de se tornar jogador de futebol e teve a sua primeira época de sénior no Fazendas do Cortiço. Por parte da direção, temos uma vez mais a Vânia Putrica e também, neste caso, o Carlos Marcolino, aqui a ajudar-nos neste balanço do campeonato do Fazendas do Cortiço. Para já, agradecer ao Fazendas do Cortiço a colaboração que sempre houve e um especial obrigado ao José Vinagre, que durante estes 10 anos de bancada desportiva nunca falha. Se falhar é o mesmo meu telemóvel que não recebe as chamadas e as mensagens, mas que ele de facto está sempre ali no timing certo a enviar-nos os resultados, sejam as vitórias, sejam as derrotas. Ele realmente não falha. Depois agradecer ao Fazendas do Cortiço porque de forma impecável todos os anos me convidam para o seu almoço de confraternização, infalível, não falham mesmo. Eu é que de facto muitas vezes já consegui ir pelo menos 2 vezes, mas muitas vezes não consigo infelizmente estar com vocês porque realmente a agenda é de facto imensa. O Fazendas do Cortiço ficou em 4º lugar neste campeonato, 20 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 37 golos marcados, 34 golos sofridos. Eles que começaram mal o campeonato com uma derrota com o Santana do Campo. Por parte da direção temos aqui a Vânia Putrica, uma mulher entre homens, também o Carlos Marcolino. Não sei quem é que gostaria de começar para analisarmos esta época, olhar para esta época. Obviamente o Cortiço é um clube pequenino, é um clube com limitações, mas como também costumam dizer, é mais do que uma equipa, é uma família. É algo que os jogadores que passam pelo Cortiço ficam com esse sentido, esse sentimento de amizade e de união que existe naquela pequena localidade do nosso concelho. Vânia, como é que foi também viver esta época 2017-2018? Olá, boa tarde. Antes de mais, mais uma vez é isso, é mais do que uma equipa de futebol, é uma família e é verdade, realmente é uma equipa muito pequenina, temos muitas dificuldades, como acho que todos têm, mas nós sabemos das nossas. Temos muitas dificuldades e cada vez temos mais, mas com os apoios tanto dos nossos patrocinadores como simpatizantes que nos vão visitar, e queremos também agradecer às pessoas que vão aos jogos e que vão aos nossos eventos e aos nossos patrocinadores, à Câmara Municipal de Montemoro Novo, à Junta de Freguesia, que todos os anos nos permite que nós continuemos cá e todos os anos nos permite mais uma época. Em termos desportivos, acho que fizemos um bom resultado. Como o Paulo disse, é uma equipa pequenina, mas acho que ficar em 4º lugar não foi de todo mau. Aliás, houve até quem dissesse que podiam perfeitamente ter conseguido chegar à subida. O que para um clube desta dimensão significa que há ali trabalho de um conjunto alargado de pessoas para que se consiga bater um Fazendas do Cortiço com equipas que têm muito mais meios para chegar mais além. Sim, claro, porque nós vemos as equipas que ficaram à nossa frente, é um Arraiolos, é um Estremoz, e comparativamente com as Fazendas do Cortiço têm certamente outros meios e outras possibilidades. Houve ali em tempos que sim, que se calhar ainda sonhámos que podíamos ficar um bocadinho mais além, mas volto a dizer, acho que um 4º lugar é um belíssimo resultado. Para a Vânia, qual foi o melhor momento deste campeonato? Eu sou sincera, não acompanhei muito os jogos, fora não fui a nenhum, em casa também não fui a todos,
Mas acho que o melhor momento é sempre aquele depois do jogo em que nós conseguimos lá estar todos juntos e confraternizar, e é esse espírito que nós queremos manter. Próxima época já se trabalha? Já se tem dores de cabeça com a próxima época? Sim, a próxima época começa sempre a pensar um bocadinho antes desta terminar, não é? E então certamente já estamos a pensar nela. Mas pronto, é uma coisa que vamos pensar na sua devida altura. E agora falamos com o Marcolino, o Carlos Marcolino. Carlos, eu olho aqui para os diversos jogos desta temporada e de facto há aqui momentos que nos deixam com orgulho neste clube, nomeadamente as vitórias diante daqueles que foram os 3 primeiros classificados: Estremoz, Arraiolense e Calipolense. O Fazendas do Cortiço ganhou a todos eles. Um deles então, um jogo de fora de portas com o Arraiolos. O Cortiço impôs a primeira derrota ao Arraiolense. O que é que fica também deste campeonato? São esses momentos bons? Olá Paulo, boa tarde. Sim, de qualquer maneira, acho que fora o último terço que tivemos ali 4 jogos que não tivemos tão bem, eu acho que o campeonato foi muito regular e que a equipa teve muito bem. Em particular com essas equipas mais de cima que dificultámos muito a vida e ao Arraiolense em particular, que não estavam a contar de nós irmos lá e fazer o que fizemos lá em casa deles. Realmente foi um jogo daqueles também de muitos nervos. Sim, mas isso com este treinador e esta equipa, os jogos são todos de muito nervos. E estamos descansados, que falta de nervos não nos falta. Vamos lá falar sobre isso. É uma equipa que basicamente é o amor à camisola que une a equipa, porque aquilo que recebem por treino é certamente um valor muito simbólico. Qual é a diferença entre o Cortiço e outros clubes? Porque de facto têm um pelado, as condições é aquilo que são condições limitadas. Qual é o segredo de conseguir-se manter o Cortiço após tantos e tantos anos de batalha? Olha, antes de mais, deixa-me só agradecer ao André e à equipa toda, na pessoa deles, os 3 que estão aqui a representar o resto do grupo, que foi uma época a par das outras anteriores, que foi espetacular. E nós, como tu disseste há pouco e muito bem, não somos bem um grupo de futebol, somos uma família. E isso é que nos leva a estarmos, se calhar, não sei se estou certo, se não, mas a equipa aqui do nosso concelho há mais anos seguidos no distrital, sem paragens e sem grandes levantamentos, mas andamos sempre no nosso lugar e sempre com tudo muito certinho e direitinho, como costumamos dizer. Agora, agradecer a eles todos porque foram foram muitos, e não é isso que estavas a dizer dos treinos. Não acredito que nenhum deles vá resolver a vida deles com o que nós lhe damos. Mas era exatamente isso que eu queria dizer. Treinos. Portanto, acho que eles andam lá mesmo por amor à camisola, como nós andamos. Nós não temos camisola, mas pronto, andamos com as nossas que são muito boas também. Aliás, até convém andarem de camisola, não é? Exatamente. Somos gente decente. Claro. Mas de facto... agradecer que foi um grupo, mais um ano, foi um grupo fantástico. E tu tens presenciado algumas vezes, se calhar, e vês que não é bem uma equipa de futebol, no bom sentido, mas mais um grupo de amigos e familiares e que se dá tudo bem. E isso, para nós, direção, é tão ou mais importante como também temos muito bons resultados, porque nós, como disseste, temos um pelado, não temos aspirações enquanto não tivermos sintético, não temos hipótese, se calhar, de também subir muito mais, nem condições para tal. Então vamos andando com a nossa família, umas vezes é como as nossas famílias em casa, umas vezes andamos melhor, outras vezes pior. Agora, este ano, acho que, fora ali uma parte, tivemos 4 jogos que realmente acho que ninguém gostou, começando pelo treinador, pelos jogadores, pela direção. O resto da época quanto a mim, foi quase exemplar. Para ti, qual foi o melhor momento desta temporada? Eu gostei muito da vitória no Arraiolense,
e gosto das vitórias todas, que eu como sou mesmo da casa, não posso... mas pronto, as vitórias que os primeiros classificados sabem sempre muito bem. Depois tive ali uma paragem ou duas que eu não gostei muito. Foi a parte quando fomos ao Valenças que acho que demos uma má imagem da nossa equipa. Na primeira parte, uma muito má imagem da nossa equipa, que eu não gostei. Mas foi essa parte que eu estava a dizer dos 4 jogos que não gostei, mas acho que ninguém gostou, quem faz parte daquele grupo. O resto, acho que estivemos muito bem, o André teve muito bem, a equipa, às vezes, pronto, isto é como a gente sabe, nunca estamos como queremos, mas no global acho que foi uma época muito positiva para nós. Exatamente, é isso que também recai nesta classificação. Um 4º lugar para o Fazendas do Cortiço, tendo em conta as limitações que tem, e depois essa terceira parte que é sempre importante, que é o convívio, que é a amizade que existe entre todos, que é realmente aquilo que vai condimentando e vai recompensando o esforço que eles têm ao final de um dia de trabalho, ir até Fazendas do Cortiço aos treinos. André Flores, o treinador desta equipa, com quem fomos falando ao longo da época desportiva nas antevisões, também olhando para aquilo que era o jogo sempre do fim de semana passado. André, um 4º lugar que, como alguém diria, e há pouco eu também disse, que ficou um bocadinho a saber a pouco, tendo em conta aquilo que foi o desenrolar do campeonato, onde realmente sobressaem essas 3 vitórias com Estremoz e Calipolense em casa, Arraiolense fora de portas, mas depois há aquelas derrotas que têm mesmo um sabor amargo, nomeadamente com o Bencatel em casa, que foi uma derrota inesperada. Que balanço fazes desta época? É uma época que começou bastante complicada, no meu ver. Para começar, nós chegámos ao primeiro dia de treinos e eu tinha, salvo ver, confirmado no plantel 14 jogadores ao primeiro dia de treino. Portanto, daí começa com essa complicação, dada a nossa dificuldade, como é sabido. O clube é pequeno, o clube é um pelado, o clube não paga o mesmo que os outros clubes, inclusive aqueles clubes que o Paulo tem falado, que ficaram à nossa frente paga, porque são clubes que conseguem pagar mais aos jogadores. Portanto, começou com essa dificuldade. Aos poucos e poucos fomos fazendo no nosso plantel. Nós chegamos ao primeiro jogo da Taça, salvo erro, com apenas 18 jogadores inscritos, os suficientes para ir a jogo com o Bencatel, da Taça da Associação de Futebol de Évora. Portanto, mostra logo o início da época que nós tivemos. Após fazer o nosso plantel, como eu costumo dizer neste clube, às vezes toca um pouco para o amigo puxa amigo, o jogador puxa o amigo que se do outro clube e lá conseguimos fazer o nosso plantel. Começámos o campeonato da pior maneira, com uma derrota, mas conseguimos equilibrar as coisas, salvo erro, fizemos na primeira volta, conseguimos fazer os pontos que fizemos no campeonato na época anterior, se eu não estou em erro. Se não foi os mesmos pontos, foi mais um ponto, ou menos um ponto, foi mais coisa, menos coisa. Portanto, demonstra bem a qualidade que nós tivemos no plantel durante o campeonato todo. Vem a pior parte, que eu sou um crítico da associação, em que nós tivemos muitas paragens no nosso campeonato. Nós chegámos a passar 3 fins de semana sem competição, em que treinar e motivar os jogadores para treinar é muito complicado. Motivar os jogadores para treinar sem ter jogo ao fim de semana é bastante complicado. Eu sou um crítico enorme da associação, porque acho que se temos uma associação que existe tanto dos clubes em termos financeiros, devia olhar também para o fator campeonato. Um clube está parado 3 fins de semana, não é a mesma coisa. Nós temos essa paragem de Natal, em que apanhámos 2 fins de semana. Já viemos assim um pouco torcidos, porque vem a época natalícia, o pessoal gosta de abusar, os jogadores abusam sempre um bocadinho nessa altura. E os treinadores também. Os treinadores também, mas os treinadores por enquanto ainda não correm, felizmente. Então, pego nessa fase em que começou um declínio da nossa equipa, salvo erro, foi mesmo no início do ano. E depois dessa paragem, jogamos 2 fins de semana no Natal, jogamos 2 fins de semana e estamos 3 fins de semana seguidos sem competição. Isso pode reparar, a partir daí está um declínio da nossa equipa, que foi quando a gente começámos a cair em termos de resultados, caímos em termos físicos, porque os jogadores custavam a aparecer, a motivação não é a mesma para treinar, como é óbvio. Então pega por aí. Felizmente, para o final, os jogadores começaram novamente a ganhar o ânimo e ainda conseguimos acabar o campeonato com as duas vitórias. Portanto, penso que o campeonato resume-se muito a isso.
Em termos de equipa, penso que nos meus 3 anos que tenho já de Fazendas do Cortiço, em termos de qualidade, foi o melhor plantel que tive. Para mim, e continuo a dizer, a gente tinha qualidade, como o Paulo disse, ficou um sabor, ficou-nos curto a nossa classificação. Eu não quis dizer isto durante o campeonato, como é óbvio, mas ficou-nos curto a nossa classificação. Nós pecámos em pequenos jogos. Nós ganhámos ao Reals, como o Paulo disse, que em primeiro, acho que a única derrota que o Reals tem é connosco. São duas derrotas, mas a primeira foi imposta. A primeira foi imposta por a gente. E olhamos para seguir, temos um derradeiro jogo com o Outeiro, que na altura também só tinha perdido ainda com o Arraioense, em que nós conseguimos pontuar frente ao Outeiro. Temos o jogo com os Tremores, mas depois pecamos naqueles jogos com as equipas que são do nosso tamanho, em termos de direção, em termos de clube. Estamos a falar em termos de estrutura, não estamos a falar em termos de plantel. Não estou a dizer que um plantel é inferior ou não, estamos a falar em termos de estrutura, são iguais à nossa competição, que são com adversários diretos. Aí foi onde a gente pecámos. Como o Marcolino disse, temos o caso do jogo do Valenças, em que demos 45 minutos de avanço e que parece só acordámos nos segundos 45. Aliás, não se conseguiu vencer ao Valenças esta época, empatou-se nos 2 jogos. Empatámos os jogos. Portanto, dá para ver. Temos os jogos com o Bencatel, em que na nossa própria casa a gente perdeu com o Bencatel, e que foi, salvo erro, 2 clubes que nos conseguiram vencer este ano em casa, que foi o Bencatel e o Arraioense. Portanto, temos mais jogos com o Santana em que podíamos ter ganho na nossa casa e não conseguimos ganhar. São estes pequenos pontinhos que no final nos fizeram falta, porque se a gente olhar para os adversários diretos de que estão em cima, Estremoz, perdemos um jogo, ganhámos outro, Arraioense, perdemos, ganhámos outro, Calipulense, perdemos um, ganhámos outro. Portanto, Outeiro, perdemos um, ganhámos outro. Estamos a falar aqui dos clubes mais cimeiros. Portanto, estamos a falar, nós com os clubes da nossa dimensão vimos mais aflitos do que os clubes grandes. Talvez a motivação dos jogadores também seja diferente nesses jogos. De qualquer forma, um balanço positivo para uma época que pode-se dizer que se podia ter conseguido a subida, mas em que as cores do Fazendas do Cortiço foram altamente dignificadas e fica esse sabor de sentimento de dever cumprido. Sim. É uma época bastante positiva no meu ver, independentemente do sabor amargo que a gente tem na boca, é uma época bastante positiva. Um clube desta dimensão, em que temos a dificuldade nos treinos quando vem a chuva, em que não conseguimos treinar, portanto, acho que é bastante positivo olhar para o final do campeonato, olhar um quarto lugar a 2 pontos da subida, ao fim e ao cabo, porque foi como a gente acabámos. É bastante positivo. O grupo de trabalhar na lama, nós tivemos jogos, semanas em que treinámos na lama, pura e simplesmente a bola sem rolar. E estão aqui os 3 jogadores que estão cá hoje, podem confirmar. Se a gente treinava, a bola nem rolava. Portanto, imagina essas condições de trabalho que a gente tem. Portanto, considero uma época bastante positiva para este grupo, como eu costumo dizer e digo todos os anos, e disse já ao Paulo Salveiro nas antevisões, porque isto é uma família, e as famílias vêm-se nas dificuldades mesmo de trabalho, como nas dificuldades quando apareceram os maus resultados e quando apareceram os bons resultados. Eu tenho uma ideia deste grupo em que, como eu costumo dizer, ganhando ou perdendo, os copos vêm a seguir. Portanto, a animação vai ser para seguir. Está aqui o Nuno que diga, está ali o Tom Sawyer, que é o Pedro, que confirma isso. O Malta já não tanto, o Malta agora está mais calminho para esse capítulo, mas temos estes jogadores que estão aqui que podem confirmar isso, independentemente da derrota ou da vitória. Este grupo está sempre animado. É lógico que as cervejas sabiam melhor sempre com a vitória, não é? Muito bem. Olhando agora para o capitão, um dos capitães desta equipa, o Luís Marmeleira, hoje não pôde estar connosco. Nuno Nunes, também conhecido pelo Carroça. Nuno, afinal, o que é uma manhã do reformado? Muito boa tarde a todos, antes de mais. A manhã do reformado, basicamente, é uma manhã relaxada, em que corremos alguns cafés. Agora é que te apanhei na banha. Pois. Não, aquilo foi uma pequena brincadeira que calhou, e por acaso calhou nesse dia, foi mesmo uma coisa inesperada, e então lembrei-me dessa descrição. Sendo que nenhum deles é reformado. Todos ainda estão em plenas condições. Já deviam estar. Era o melhor que deviam fazer. A nível futebolístico. Nomeadamente tu. Sim, então já devia estar há muito tempo. Representar as cores do Fazendas de Cortiço, mais uma época, também com este assumir de ser um dos capitães desta equipa, o que é que também significa para ti?
Pá, como disse o ano passado, eu já sou prata da casa, por assim dizer, já estou há cerca de 10, 11 anos, salvo erro, e isto é representar as cores do clube. No entanto, já acompanho este clube já desde que me lembro que sou gente. Lembro ainda de ver jogos em que o pelado ainda estava vedado com aquelas chapas, que já é bastante antigo, já é uma altura bastante antiga, e acompanho este clube já há muitos anos, e de facto é um orgulho para mim poder representar as fazendas e também ser um dos capitães. Também é óbvio que também é um prazer. E que sabor fica deste terceiro lugar? Quarto lugar. Era bom que fosse o terceiro. Pois, tinham subido. E quarto lugar. Se calhar atendendo à qualidade da nossa equipa que tivemos este ano, se calhar até era o lugar que melhor representava a equipa que nós tínhamos. A meu ver, acho que o quarto lugar fica, como já foi aqui referido, fica aqui o sabor amargo, porque pronto, toda a equipa sentiu que tinha qualidade para alcançar os lugares de subida, por assim dizer, apesar de, se calhar, a direção não ter a intenção de subir. Isto depois era uma questão de euros. É um pau de dois bicos. Exatamente, mas no final das contas todas, é como eu costumo dizer, a história no fim é que essa é que fica marcada, e agora ficou o quarto lugar. Mas o quarto lugar que é bem não positivo, deixa de ser mal, é bem positivo para aquilo que é a estrutura, é aquilo que claro, são as limitações de trabalho, que olhando para outros clubes, tendo em conta aquilo que é a infraestrutura que existe em fazendas do Cortiço, as limitações que têm, acho que fazem realmente omeletes sem ovos muitas vezes. Em relação a esta época, o melhor momento foi mesmo a vitória em Arreolos? Sim, eu infelizmente não consegui, por motivos profissionais, não consegui ir a todos os jogos, mas disseram-me não só o Flores, nem os jogadores, mas outras pessoas que foram ver o jogo às fazendas contra o Calipelense, disseram que fizemos um grande jogo, em que, salvo tivemos a perder por 2-0 e fomos ganhar por 3-2. Toda a gente diz que esse foi um dos momentos altos da equipa, em que tornámos muito coisa e conseguimos dar a volta a esse resultado e alcançarmos a vitória. Em termos, para mim, foi como já foi aqui dito, foi o Arreolos, né? A vitória sobre o Arreolos tem o mesmo valor que uma vitória contra o time classificado, mas ir à casa do primeiro classificado e impor a primeira derrota, e uma equipa em que o Cortiço não ganhava, se calhar desde o tempo do Marcolino, salvo erro, é bem provável. Há perto de 50 anos, não é? Sim, mais ou menos. Tem sempre outro sabor, é sempre diferente. Também fazer parte da história do Fazendas do Cortiço, para ti ganha cada vez mais significado. Tu falavas que já és quase prata da casa, és um veterano, uma equipa de séniores. Significa também que esta família te agarra o coração e também a amizade. Claro, sem ser o Luís, salvo hoje, acho que sou, sim, sem ser o Luís, sou o jogador com mais anos de casa, e é sempre, como disse, é sempre um prazer, né? já que acompanho este clube há muito tempo, e fazer parte da história das fazendas também é sempre importante para mim, claro. Temos aí um rapaz a teu lado que não é de Montemor, não é do concelho de Montemor, é de Évora e vai com a segunda época de Fazendas do Cortiço. Já assinou pela terceira. Pago a peso de ouro, certamente, claro, com toda a certeza. Que pergunta gostarias de fazer a este nosso amigo que nos chega de Évora, que é o Nuno Malta, que já prometeu, quando o Cortiço for campeão, vai fazer a barba? Que pergunta gostarias de fazer? Acho que não é bem uma pergunta que eu gostava de fazer. Acho que gostava aqui sim de realçar o facto de eles fazerem todos os treinos 60 km, 30 para cá e 30 para lá, para virem muitas vezes treinar à chuva, no meio da lama, como já foi aqui referido, e já disse várias vezes a ele, e já há alguns anos que o José Vinar conseguiu trazer ali pessoal de Évora, e sempre dei muito valor a eles, porque por vezes são esses que falham menos em relação ao pessoal que é aqui da zona de Montemor, por assim dizer. E sempre disse a eles, desde que estou nas fazendas, que
Foi para lá na altura o Ricardo Pateleia, que também é de Évora, depois foi o irmão, entre outros jogadores da zona de Évora, e sempre deu o devido valor, porque de facto não é fácil. Às vezes eu estou em casa e até a mim me custa estar a sair de casa com a chuva, mas depois também eu penso, se vem pessoal de Évora, faz um esforço enorme, deixa a mulher, deixa a namorada, deixa a família, deixa o que for, para vir treinar. O mínimo que eu posso fazer é também sair de casa e ir acompanhá-los, porque é de facto um grande valor que eu dou a todos o pessoal de Évora que joga lá. É a chamada força do exemplo também dos capitães. Nuno Malta, porquê é que vieste de Évora? O que é que te faz continuar a vir de Évora? Pelo gosto do futebol e certamente pela amizade? Ora, antes de mais, boa tarde. O que me faz vir de Évora é assim: o ano passado recebi o convite do Flores para vir representar a equipa, e como isto, além de uma equipa, acima de tudo é uma família, e estas pessoas cativaram, como cativaram outros jogadores que vêm de Évora comigo. Acho que para qualquer um de nós é um orgulho enorme representar esta família, porque, como já falamos, já todos nós comentámos aqui que com a estrutura que existe, com as dificuldades, por assim dizer, que o clube tem, continua a ser... É uma equipa espetacular, estas pessoas todas são espetaculares, a direção, toda a gente. Muito obrigado por me terem convidado, neste caso ao André, e por eles me continuarem a convidar para representar o clube. Para ti, neste percurso desta época 2017-2018, qual era o momento que para ti ficou mais na memória no meio deste percurso todo? No meio deste percurso todo, claro que foi o jogo do Arraiolos, né? Vamos lá à casa do primeiro classificado. Acaba lá com o telemóvel, carroça. Isso está a entrar na emissão, companheiro. Fomos à casa do primeiro classificado e impor a primeira derrota num campeonato, que eles vinham fazer um excelente campeonato, como fizeram um excelente campeonato. Acho que esse de longe foi o momento que ficou marcado desta época. Temos depois também o jogo do Calipolense em casa, que tivemos a perder e demos a volta para 3-2. Mas o segredo desta equipa está mesmo na estrutura de amizade que existe. Sim, passa um pouco por aí. Tanto a nível da direção como jogadores, toda a gente se dá super bem. É por aí. Isso é que motiva nós todas as semanas virmos treinar, virmos jogar. A terceira parte, eu cheguei a fazer algumas vezes. Uma quarta parte, não? Também. E eles são duros dentro de campo e fora de campo? Na terceira parte são mais duros do que nas duas primeiras. André, vai apontando André. E portanto, a próxima época já tens contrato assinado? Acho que já é vitalício, como o Carroça diz, que é vitalício já o contrato. Até porque não há problema nenhum, não há nenhuma divisão abaixo, portanto, correr riscos de descer não existe, não é? Muito obrigado também ao Nuno Malta por ter vindo de Évora e estar aqui connosco, porque é importante realmente este testemunho de gente que não é de Montemor, não é do concelho e que sente também as cores dos clubes da nossa terra, nomeadamente do Fazendas do Cortiço. Agora, aquele jogador, um dos mais novos deste plantel, um sénior de primeiro ano, o Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, vamos lá deslindar, não é sénior de primeiro ano porque é a tua primeira época de sénior. Tu tens quantos anos afinal? Boa tarde a todos. Eu tenho 29 anos. 29 anos? 29. Mas fiz uma interrupção porque eu estive em estágio em Cabo Verde com o Ismael e então por isso é que tive de fazer aqui uma interrupção de cerca de 10 anos. O que é que te fez regressar ao futebol e neste caso ao Fazendas do Cortiço? Não, eu já é o terceiro ano, salvo erro, que estou lá no Cortiço. Os dois primeiros ia só treinar, só para dizer que fazia alguma coisa e para acompanhar sempre nas terceiras partes, que é a parte que sempre mais gostei. E nas outras duas épocas tentava sempre ir ver os jogos pelo menos em casa, e este ano, pela dificuldade que o André já falou, de por vezes arranjar jogadores
para uma equipa com as condições do Cortiço, com a estrutura do Cortiço, pediu-me um especial favor se eu assinava este ano porque estavam aflitos. E eu também, era difícil para mim conseguir ir aos jogos todos, mas pronto, lá fiz a vontade ao treinador e pronto, correu. Resta saber, correu bem. chegaste a jogar? Joguei, ainda fiz uns minutos, ainda fiz três jogos, uma segunda parte e mais meia hora no outro jogo por aí. Não entraste em nenhum jogo daqueles de má memória? Entrei no do Ciborro, já com o 3-3, 35 minutos do fim por aí, mas correu bem. É uma época que também fica na tua memória por fazeres uma coisa que gostas, que é jogar futebol, e esta amizade que existe no Cortiço é algo que te fez também regressar a estas lides. Isto acho que quem anda nesta divisão, principalmente nesta divisão, tem que andar porque gosta de jogar futebol e porque tem amigos dentro do futebol, não é pelo dinheiro, de certeza absoluta. Porque ninguém nesta divisão vive do que os clubes pagam, mesmo um Arraiolos, um Calipelense, de certeza absoluta que não há ninguém a viver disto. Nem na divisão acima, quanto mais na divisão acima, pode haver alguns que gostam um pouco de trabalhar e vão vivendo assim, mas é pelo gosto de jogar futebol, é por poder estar com a rapaziada todas as semanas. O pessoal vem cansado do trabalho, chega ao treino, não existe mais nada. É o treino, acaba o treino, bebemos uma cerveja ou comemos qualquer coisa, temos um bocadinho, naquelas 2-3 horas não há nada, consegue-se eliminar tudo da cabeça, e depois é domingo após domingo, tentar fazer o melhor por todos e pelo clube. Melhor recordação desta época? Eu não posso dizer que foi a do Arraiolos, porque eu não fui, porque tinha muita dificuldade em conseguir ir aos jogos por causa do trabalho. Talvez a do Calipelense, como o Nuno referiu, que tivemos a perder 2-0 e conseguimos dar a volta para 3-2, que estava lá a ver o jogo, penso que não estava no banco sequer, mas fui ver o jogo nesse dia. Pronto, depois pessoalmente é o poder entrar contra o Ciborro, que foi o primeiro jogo de sénior da minha grande carreira de futebol. E agora, sobre o André Flores, o que é que gostarias de dizer sobre o André Flores? É bom rapazinho, às vezes é um bocado teimoso, mas pronto, teimosias todos temos. Acho que teve bem nestes 3 anos que acompanho, não falo só deste ano, mas acho que teve sempre bem, tentou sempre gerir da melhor maneira, às vezes não corre como nós queremos, mas acho que ele conseguiu gerir tudo da melhor maneira e este ano conseguiu alcançar um 4º lugar, que é uma grande classificação para o Cortiço, e penso que no nível geral correu tudo bem. Sem dúvida nenhuma, 4º lugar para o Fazendas do Cortiço desta época é um saldo extremamente positivo e deixem-me então dar os parabéns em mais uma época ao Fazendas do Cortiço por continuar a lutar pelaquela terrinha pequena que muita gente às vezes passa e não fica, ou vai ao Cortiço comer, porque também se come muito bem em fazendas do Cortiço. Vânia, ou Marcolino, deixar uma palavra final a quem nos ouve, de modo a também, caso queiram, agradecer a quem vos apoia. Também já deixaste essa palavra de diretora, que é sempre importante dar esse agradecimento, mas mais virado para o plantel e para o treinador, o que é que gostarias de dizer? Queria agradecer pela época que fizeram, tanto ao treinador como a todos os jogadores, apesar de provavelmente se calhar nem todos estão satisfeitos, uns jogam mais, outros jogam menos, mas isto é mesmo assim. Mas pronto, todos lá deram o seu contributo e é isto, e é agradecer, e esperamos que para o ano cá estejamos todos outra vez. Claro que se calhar cá há uns que vão sair, outros que vão entrar, mas o futebol é mesmo assim. Obrigado então a todos. Vamos à fotografia da praxe, até para que o Carroça possa mudar finalmente a fotografia de perfil de Facebook e mais uma vez agradecer a vossa colaboração, porque o trabalho da bancada desportiva sem a vossa colaboração seria muito, mas muito mais difícil, e de facto há essa colaboração muito forte e deixem-me agradecer com toda a sinceridade, porque às vezes os santos de fora
dão mais valor àquilo que se faz cá por dentro. Mas eu sinto sempre, por parte do Fazendas do Cortiço, realmente uma relação de muito respeito e também de agradecimento pelo trabalho e colaboração mútuas. Muito obrigado, boa época de verão, cuidem-se, porque depois o André Flores cuida de vocês. Diz lá, é o que é que queres dizer? Ai, Jesus. Quero só dizer uma coisa, porque tenho a certeza que alguns colegas de equipa estão à espera deste momento. Para o meu amigo Ismael, Boa, quem sabe mesmo que está junto, Cabo Verde está na casa, para o ano, 3º lugar do Cortiço mesmo, vamos tudo a vitória, obrigado. O Ismael certamente está a limpar as lágrimas da cara, extremamente comovido com este momento, mas ele vai lá, hein? Aquele sotaquezinho, não sei quanto tempo é que ele demorou a fazer aquele sotaque, mas está lá, está ótimo.